Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos abordar um novo conteúdo nessa nossa aula. Então, acompanha comigo. Veja, nessa nossa aula de número 7, iremos falar sobre contando os números. Esse é o tema da nossa aula. Vamos ver o objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento é o princípio fundamental da contagem. Então, vamos à nossa dúvida. Muito bem, então para nós falarmos sobre o conteúdo da nossa aula, eu quero deixar para vocês uma dúvida. De quantas maneiras diferentes Raíza pode se vestir tendo 2 calças e 3 camisetas? Então, observa que nós temos a representação do que está sendo dito aí, né, com relação às formas de se vestir da Raíza, onde temos 3 camisetas diferentes e 2 calças também diferentes. A questão é, quantos conjuntos de roupa Raíza consegue formar usando essas peças que nós temos aí na tela? Você conseguiria responder a essa questão? Então eu vou deixar alguns segundos aí para você e daqui a pouco a gente volta para concluir o nosso raciocínio. Muito bem, então vamos ao nosso tira-dúvida. Veja, para nós entendermos o probleminha lá da Raíza, nós temos que conhecer o que é o princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Então, o que é o princípio fundamental da contagem? Vamos lá. Também chamado de princípio multiplicativo. É utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas, ok? Então, esse é o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Então, com essa definição, a gente já consegue imaginar mais ou menos como a gente consegue resolver o problema lá da Raíza. Como ele diz que é um princípio multiplicativo, então a gente já consegue inferir que multiplicando o número de possibilidades que nós temos, a gente vai conseguir determinar quantas peças ou quantos conjuntos de roupas a Raíza irá conseguir montar, tá? Por quê? Porque nós temos aqui N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidades, então existem X vezes Y possibilidades. Ou seja, meus amigos, vamos voltar aqui ao esqueminha da Raíza. Veja, eu tenho uma possibilidade aqui, outra possibilidade aqui. Ou seja, temos 2 possibilidades para o caso das calças, né? E temos 1, 2, 3 possibilidades para o caso das camisas. Ou seja, temos 2 vezes 3 possibilidades. Olha o que diz a definição. Portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Ok? Então, nós temos várias opções e multiplicando ou combinando essas opções, eu consigo determinar o total de possibilidades.
Esse conceito é importante para a análise combinatória, que é uma área da matemática que reúne os métodos para a resolução de problemas. Problemas esses, né, que envolvem a contagem. Por isso, é muito útil na investigação de possibilidades para determinar a probabilidade de fenômenos. Ok? Então, a partir do princípio fundamental da contagem, a gente vai conseguir começar a entender o ramo da probabilidade também, tá? Porque o princípio fundamental da contagem é a base dos cálculos de probabilidade. Tudo bem? Vamos em frente. Então, voltando à nossa pergunta do início da aula, Raíza tem 2 calças e 3 camisetas de cores diferentes. Ela vai à escola de segunda a sexta, mas não quer repetir o mesmo conjunto de calça e camiseta na mesma semana. Raíza conseguirá realizar esse desejo? Então, veja, para isso, nós temos aqui uma pequena solução. Veja, se ela quiser usar a primeira calça, pode combiná-la com qualquer uma das 3 camisetas, o que nos dará 3 visuais diferentes. Então, olha só, ela vai pegar a primeira calça e vai combinar com essa camiseta rosa aqui. Essa é uma possibilidade, tudo bem? Aí, ela pode pegar a mesma calça, só que com a camiseta amarela agora. Ela tem a segunda possibilidade. Depois, ela pode pegar a mesma calça, só que agora ela vai combinar com a camiseta verde. 3 possibilidades. A terceira possibilidade. Ela está se vestindo de forma diferente? Está. Apesar de ter repetido a calça, mas como ela combinou com uma outra camiseta, então isso deu a ela 3 possibilidades diferentes de se vestir, não é verdade? Repetiu a calça, no entanto, ela trocou a camiseta, se vestiu de forma diferente. Quando ela combinar com a última camiseta verde aqui, ela não tem mais nenhuma outra possibilidade de se vestir de forma diferente. O que ela vai ter que fazer agora? Vai ter que trocar a calça, né? Agora ela vai pegar a calça branca e vai combinar com a blusa vermelha. Depois ela vai usar a mesma calça branca e combinar com a blusa amarela. E por último, a mesma calça branca com a blusa verde. E aí ela vai ter mais 3 possibilidades de se vestir de forma diferente. Ou seja, mais 3 combinações possíveis ela conseguiu usando uma calça de cor diferente. Então observa, com uma calça preta e combinando as 3 blusas, ela conseguiu 3 possibilidades diferentes. Depois ela trocou a calça, né, mudou a cor da calça e usou as mesmas blusas, tá? Mais 3 possibilidades diferentes. Qual o total de possibilidades que nós temos? 6, né? Então ela vai conseguir se vestir de pelo menos 6 formas diferentes. Tudo bem? Vamos voltar então para a nossa cartela para a gente continuar. Olha o segundo ponto aqui. Se ela usar a segunda calça, também vai poder combiná-la em 3 modelos, um com cada camiseta. Então foi o que nós acabamos de ver, né? Ela combinou a primeira calça com todas as camisetas e depois a segunda calça com todas as camisetas. O total de maneiras de combinar as peças é 3 mais 3, que foi o que nós fizemos aqui, né? Temos 3 possibilidades aqui para a calça preta, né? E para a calça branca mais 3 possibilidades. Então nós temos um total de 6 possibilidades, é o que ele está dizendo aqui para nós, tá? Por que nós chamamos de princípio multiplicativo também? Porque nós podemos multiplicar
as opções de calças com as opções de camisetas. Temos 2 calças e temos 3 camisetas. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 possibilidades, tá? Ou seja, ao invés de nós montarmos esse esqueminha que nós acabamos de fazer aqui, né? Ou seja, combinar a calça preta com todas as camisetas, né? Nós podemos simplesmente multiplicar as opções que nós temos de calças e as opções que nós temos de camiseta. A gente vai chegar no mesmo resultado. Só que visualmente a gente consegue entender melhor utilizando o esqueminha, né, da nossa árvore de possibilidades, tá? No entanto, numa questão de exercício que você estiver fazendo ali rapidamente, nós iremos utilizar o princípio multiplicativo. Então, Raíza conseguirá realizar o seu desejo de ir para a aula durante a semana sem repetir nenhum look. E ainda sobrará um look para o fim de semana, né? Porque ela vai para a aula de segunda a sexta-feira, portanto são apenas 5 dias, né? Como ela tem 6 possibilidades, ainda vai sobrar um look para ela sair no final de semana. Bacana? Note que Raíza tem que escolher uma calça e uma camiseta para se vestir. São 2 escolhas ou 2 decisões. Veja que se Raíza vestir qualquer uma das calças, né, ou melhor, das 2 calças, isso não a impedirá de escolher entre as 3 camisetas, ok? Então veja que o sistema, né, ele permite essa permuta, né? Não é necessário que seja ali na sequência. Para qualquer escolha da calça, há o mesmo número de escolha de camisetas. Como vimos, continuaremos com a mesma quantidade de possibilidades para a escolha da camiseta em cada escolha de calça. Então, podemos chegar à resposta multiplicando o número de calças pelo número de camisetas. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Vamos utilizar o princípio multiplicativo para a gente determinar o número de possibilidades, ok? A gente pode até não saber quais são essas possibilidades, mas a gente consegue determinar o quantitativo, tudo bem? Sem comprometer a generalidade do problema, podemos supor que Raíza tem uma calça preta, uma calça branca e que suas camisetas sejam vermelha, amarela e verde. E assim visualizar a quantidade de looks possíveis utilizando o diagrama, né, que nós vimos anteriormente. Ok? Então vamos ao nosso checklist. Bom, aqui no nosso checklist nós iremos fazer um apanhado de tudo que nós falamos até aqui sobre o princípio fundamental da contagem. Então acompanha comigo novamente. O princípio fundamental da contagem é uma técnica, veja, é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras podemos combinar objetos ou números. Se uma decisão pode ser tomada de N maneiras, e outra decisão pode ser tomada de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto M vezes N, ou N vezes M, tá? Então, vejam que, apesar da definição parecer um pouquinho confusa, né, mas o princípio ele é simples. No caso ali da Raíza, nós tínhamos 2 possibilidades para as calças e 3 possibilidades para as camisetas. Essas 2 possibilidades das calças é o que ele chama aqui de N maneiras. E as 3 possibilidades para as camisetas, ele está chamando aqui de M maneiras. Então vejam que são 2 eventos distintos. O evento das calças e o evento das camisetas. Quando eu combino esses 2 eventos, ou seja, quando eu multiplico esses 2 eventos, eu tenho o total
de possibilidades que Raíza, no caso, né, teria de se vestir. Tudo bem? Então, o princípio multiplicativo é justamente esse, é você multiplicar as opções que vocês têm, que você tem, tá? E com isso encontrar o total de possibilidades. Existem várias aplicações do princípio fundamental da contagem. Ela pode ser aplicada, por exemplo, em várias decisões da informática. Então vejam que em vários ramos da ciência, da tecnologia, enfim, a gente consegue aplicar o princípio fundamental da contagem. Nós utilizamos um exemplo básico, né, da Raíza, apenas para a gente entender o conceito inicial. Mas esse princípio ele também é utilizado nos ramos da ciência e da tecnologia de modo geral. Tá? Um exemplo são as senhas que exigem o uso de pelo menos um símbolo. Então todos nós utilizamos as nossas senhas, né, nos nossos celulares, a nossa conta bancária, enfim. E nós sabemos que para a gente criar uma senha, às vezes, dependendo do aplicativo que você estiver usando, você não consegue colocar uma senha óbvia, tipo 1, 2, 3, né? O aplicativo ali ele vai exigir de você que você coloque pelo menos um símbolo diferente, né? Para que a senha não fique tão óbvia e fácil de ser descoberta. Né? É o que ele está dizendo. O que faz com que o número de combinações possíveis seja muito maior, deixando o sistema mais seguro. Ok? Então, vamos à nossa dica. Muito bem, a dica que eu tenho para vocês é a seguinte. Preste atenção nessa pergunta. Você já parou para pensar quantas senhas você consegue formar utilizando 2 letras e 2 números? Então, observa o seguinte. Eu tenho 26 letras no alfabeto. Bacana? Logo, teremos 26 possibilidades no primeiro dígito da senha. No segundo dígito, também teremos 26 possibilidades. Isso se a gente puder repetir a mesma letra, tá? Porque dependendo da situação que você tiver, essa primeira posição ela será ocupada por uma letra e aí você não teria mais 26 letras, apenas 25 letras, tá? Mas não é o caso aí. Então a gente vai partir do princípio de que a gente pode repetir a letra, todas as letras. Então nesse caso nós teremos 26 possibilidades para a segunda posição também, ok? Situação 2 ali. De 0 a 9 teremos 10 números. Logo teremos 10 possibilidades de números na terceira e na quarta posição da nossa senha. Tá? Então, para representar melhor o que está sendo dito aí, nesses 2 itens, eu vou chamar aqui uma animação para a gente acompanhar. O que ele está se referindo é o seguinte, vejam que na primeira posição ali, eu posso ocupar de A a Z, ou seja, 26 possibilidades, tá? 26 escolhas diferentes lá na primeira posição, que é onde vai estar a primeira letra, tá? Na segunda posição, onde nós teremos uma segunda letra, nós também teremos 26 opções, de A a Z. Então, imagina que lá na primeira posição eu possa colocar a letra C. Já foi uma possibilidade, né? Na segunda posição, eu vou colocar ali a letra H. Então, eu tenho C e H. Preenchi as 2 primeiras posições da minha senha. Na terceira e na quarta posição, eu já terei ali os números, tá? Para o caso dos números, como é de 0 a 9, então eu tenho 10 possibilidades. Ou seja, eu posso encaixar, tanto na terceira quanto na quarta posição, qualquer número de 0 a 9, ok? Então veja que para esse caso, para formar essa senha, né, utilizando 2 letras e 2 números, eu vou utilizar o princípio multiplicativo para determinar quantas senhas eu consigo formar
com essa condição, né? Utilizando sempre 2 letras na primeira posição e dois números na terceira e na quarta posição. Então veja, para descobrirmos quantas combinações de senhas possíveis teremos, basta multiplicar. Veja, eu tenho 26 opções na primeira posição da senha, né? Tenho mais 26 opções na segunda posição ali da minha senha. Na terceira e na quarta posição eu já tenho os números. Então a minha senha ficaria algo desse tipo aqui, pessoal. Ó, vamos supor um B na primeira posição, um H na segunda posição, na terceira posição eu teria um número e na quarta posição eu teria também um outro número. Então essa aqui seria uma possível senha, tudo bem? Mas veja, eu quero descobrir quantas senhas eu consigo formar utilizando esse critério. Então nós iremos multiplicar 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. Essa vai ser o cálculo que nós iremos fazer para determinar a quantidade de possíveis senhas. Então, para esse caso aqui, nós teremos 67.600 senhas. Tudo bem? Agora observa, não foi colocada nenhuma condicionante nessa análise. Por exemplo, quem criar essa senha pode dizer o seguinte: olha, eu não quero que na segunda posição tenha repetição de senha. Então, eu não posso criar uma senha desse tipo aqui, ó, BB24, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho uma repetição nas 2 primeiras posições, tá? Pode ser colocado algo desse tipo na hora de criar ali a senha, né? Que são os critérios que serão utilizados. Bacana? Vamos ao nosso encerramento. Então esse foi o conteúdo da nossa aula, gostaria de agradecer pela companhia e quero te convidar também a nos seguir nas nossas redes sociais. Temos aí @centro de mídias _am, a nossa hashtag é o Projeto Conquistar Seducan, tá? Se você gostou desse conteúdo, compartilha e nos segue nas nossas redes, tá bom, pessoal? Então, tchau!